eu sou Renata Brostel e bem-vindos a mais um Sinastrando. Hoje analisaremos o mapa de Camille e do Rei Charles, entender o porquê ela é a grande paixão da vida dele. Vamos lá? Análise sempre, lembrando que todas as análises são sempre à luz da astrologia. Vem comigo! Este é o mapa de Camille, nascida dia 17 de julho de 47, às 7h10 da manhã, em Londres, Inglaterra. Os dados são obtidos no Astro Data Bank. É um banco de dados muito interessante, porque ele traz os dados de várias personalidades e são dados que foram, de alguma maneira, checados, né? Então, isso é muito interessante e importante de ressaltar. Vamos lá. A Camila, ela é uma canceriana, com ascendente em Leão, uma lua em Câncer. Detalhe que chama atenção nesse mapa, ela tem bastante planetas na casa 12, então ela tem Sol, Mercúrio, Vênus e a Lua na casa 12. Bem, traduzindo para o português, o que quer dizer tudo isso? É uma pessoa muito reservada, essa quantidade de planetas na casa 12, sendo que o regente do ascendente, que é o Sol, também está na casa 12, indica que é uma pessoa que, embora tenha um certo destaque, um certo magnetismo pelo ascendente dela, é uma pessoa que não é muito escandalosa, por assim dizer, né? Não é uma pessoa que fique chamando atenção para ela. Ela é uma pessoa muito reservada, muito tranquila, é uma pessoa muito intimista, é uma pessoa que precisa de uma certa familiaridade, de uma segurança emocional para poder começar a verificar como sai da toca e fazer o contato com o externo. Câncer tem a característica de ser um signo cardinal, ou seja, um signo de ação, um signo que, por ser um signo de água, né, é um signo que ele remete à proteção, à sensibilidade, ao intuitivo, a percepção muito forte do que acontece, né, as emoções, mas de uma maneira que não é expressa, né, aquilo que o iluminismo trouxe muito forte, aquilo que é ser expresso de uma maneira racional, cartesiana, não é o jeito do canceriano. E não é a maneira como a Camila se expressa. Ela tem um Mercúrio também retrógrado na casa 12. Bem, é uma pessoa com, né, já falei aqui, que é muito na dela, tranquila, não, é uma pessoa que trabalha muito nos bastidores, por assim dizer. Ela fica muito em segundo plano, não é uma pessoa que gosta e nem quer chamar atenção para si, né? Quando a gente fala na questão de relacionamento, a gente observa que o descendente, a casa 7, abre em Aquário, ou seja, é uma pessoa que precisa de liberdade, ela precisa que esse relacionamento com os outros seja qualitário, de ideais, logicamente que promova uma liberdade, mas como esse regente, ele vem aqui para casa 1, que é um Saturno em Leão, ela acaba chamando atenção, né? Chamando atenção assim, os parceiros é que vêm para ela tem essa dinâmica, né? Ela traz para si os parceiros. E em sendo um Saturno em Leão, o que ela atrai? Qual que é o ideal dela de parceiro? É uma pessoa de um certo destaque, porque é um Saturno em Leão, apesar que tem um Saturno que está exilado, né? Não é uma boa posição para Saturno, mas enfim, está no ascendente, então isso reforça muito uma característica dela, né, aqui, assim, de responsabilidade, de cobrança, ela com ela mesma, né, por estar o Saturno na 1. Então traz também essa coisa de que o parceiro, quanto que ela toma esse parceiro, essa responsabilidade para ela também, né. E o dispositor desse Saturno é um Sol, que, como a gente já falou, que rege o ascendente e está na casa 12. Então, assim, esse parceiro está muito colado nela,
ele tá muito o ideal de parceiro, né? Tá muito colado nela. É uma figura de destaque, de autoridade, de brilho, de importância, mas assim, também dá a entender que é uma coisa que não é tão. É uma coisa velada, né? É um relacionamento que acaba sendo de uma certa maneira velado, ele fica nos bastidores, não fica às claras, né? E reforçado por um dispositor do Sol, que é a própria Lua na própria casa 12, ou seja, ela não expõe, não gosta de expor esse relacionamento. E esse não é o ideal de essa coisa de estar e estar em destaque, ela sempre fica, o relacionamento fica num segundo plano, né? Ela, de uma certa maneira, ela também fica numa posição mais discreta, já que a Vênus dela é uma Vênus também na casa 12, em Câncer, uma Vênus conjunta à Lua, se a gente for ver, né? Que informação que isso traz? É uma pessoa que no relacionamento ela precisa de um movimento, porque essa lua traz isso, precisa de mudanças, mas precisa de vínculo, de segurança, de uma segurança emocional muito forte. Ela precisa de uma familiaridade muito forte. E, sobretudo, o quanto que ela se dedica nos bastidores. Essa lua traz um pouco disso, né? Essa lua, essa conjunção Lua-Vênus, né? É uma Vênus que também sofre muito, né? Por estar na casa 12. É uma Vênus que, tipo assim, os romances são tem chance de ser as escondidas, de não ser uma coisa revelada, de acontecer nos bastidores. Outra possibilidade é que ela é uma pessoa que se dedica, que é muito carinhosa nos bastidores, né? E isso é um padrão de comportamento dela, né? Isso é muito forte. Quando a gente olha Marte, que é um outro astro, né, que a gente fala, o par Marte-Vênus está ligado ao relacionamento e à questão sexual também dentro de qualquer relacionamento, a gente vê que o Marte ele está em Gêmeos à disposição de um Mercúrio em Câncer, um Mercúrio retrógrado. Então, tipo assim, remete também a mesma coisa. Esse Marte, tipo assim, ela o ideal é de se relacionar com homens, como que ela chega, né? Como que ela chega, como que é a conquista dela. É pelas ideias, é pela familiaridade, em grupos, né? Esse Marte aqui na casa 11 ele fala de grupos, Marte rege o meio do céu, então ela tem uma postura de ser uma pessoa muito livre, se a gente for ver, né? Uma pessoa que precisa de uma certa liberdade e independência, porque a gente tem um ascendente aqui em Leão, meio do céu em Áries, né? Que remete a um Marte em Gêmeos, então essa coisa assim de buscar a sua liberdade através do conhecimento, em grupos, abrindo esse caminho em grupos, mas de uma certa maneira também tem uma questão assim, do quanto que ela trabalha nos bastidores, tem que ser uma figura que seja conhecida, que traga uma segurança emocional. Então, assim, a questão do peso da segurança emocional para Camila é muito forte. É muito, muito, muito forte. Quando a gente vê a casa 5, que é a casa que a gente fala de prazer, lazer, diversão, sexo, namoro, a gente vê que abre em Escorpião, né? E a gente volta de novo, por ser o regente da casa, a gente volta de novo a Marte. Então, assim, o que é lazer, diversão e prazer para ela, fatalmente sempre vai passar por uma coisa de profundidade, de intensidade, de cumplicidade muito forte, um magnetismo, a necessidade de um magnetismo sexual, mas assim, que tem uma troca de ideias, que tem movimento, que seja dinâmico, que não fique parado, conhecer as pessoas através dos amigos, de grupos de amigos, mas ela puxa para a intimidade, né? Aquela coisa assim, o relacionamento ela acaba puxando para a intimidade e trazendo a segurança emocional novamente. Isso é muito forte no mapa dela. Também vale a pena observar que ela tem um Netuno aqui, um astro, ela tem 2 astros aqui angulares muito fortes, que é Saturno
e Netuno, aqui em Libra, né? Netuno é um astro geracional, mas chama atenção que é um astro que está bem angular, então essa de uma certa maneira, essa fantasia, essa entrega, o quanto que ela se dedica nos assuntos que também são muito restritos, muito reservados, que é a família, né? E o outro astro, Saturno, que a gente já falou um pouquinho, que é o regente das casas 6, 7 e 8. É bastante casa que fala da questão da responsabilidade, das cobranças que ela mesma se põe, que ela mesma sente, né? Que ela mesma sente. Temos aqui um Júpiter que rege a casa 9, ou seja, o estrangeiro, né? A questão do estrangeiro, de ser conhecida, remete a um conhecimento que seja profundo, que seja de investigativo, as causas, por assim, humanitárias que a gente olha através essa casa 9 abrindo em Peixes, que fala também de algum assunto ligado a questões humanitárias, fatalmente vai passar por assuntos que estão ligados à base, à família, algum assunto que leve a algum projeto que comece, que o nascimento, o cresce, por assim dizer, ele é feito dentro de casa, mas ele só tem condição de crescer se ele for para grupo, uma vez que o dispositor desse Júpiter aqui é um Marte em Gêmeos, onde vai dar movimento, onde ela pode semear, né? Pode espalhar essas sementinhas. Então, resumindo, assim, o mapa da Camila, a gente pode ver que é uma pessoa muito sensível, né, muito aberta às questões internas dela, né? A gente vê que aqui uma questão de bastidor, de entrega, tudo que acontece não fica às claras, não é uma coisa que fica demonstrada e patente no público, é uma pessoa extremamente discreta na dela, é uma pessoa muito responsável, que se cobra muito, ao mesmo tempo que ela luta para ser conhecida pelas suas ideias, habilidade, um conhecimento, um disseminar de ideias, mas de qualquer jeito acaba sempre passando assim, olha, ela acaba promovendo todo esse conhecimento, esse encontro com pessoas, né, o conquistar, o avançar, o lutar, ela age muito nos bastidores, né, e sempre assim com pessoas que lhe são familiares, isso é muito importante notar, uma pessoa que precisa muito de uma base, não necessariamente família de sangue, mas assim, pessoas que ela conhece, pessoas que conquistaram a sua confiança, pessoas que lhe dão uma segurança emocional. Esse é o tom da Camille, sem falar no assunto aqui de dedicação a causas, né? Quando a gente olha também causas que buscam o equilíbrio, que buscam a justiça, né, de uma certa maneira, né? Isso é muito, muito forte, numa base familiar, sendo muito forte também no mapa da Camille. Vamos começar com o mapa do Príncipe Charles. O Príncipe Charles, ele é um escorpiano, com a lua em touro, o ascendente em leão. Então, o que a gente tira dessas primeiras informações, né? Então, a pessoa que é profunda, a pessoa que está ligada aos assuntos ligados aos filhos, porque esse Sol ele está na casa 5, ele está a 22 graus e 25 minutos de Escorpião. A casa 5 abre a 22h56, praticamente na casa 5. Então, é uma pessoa que se expressa, né, que tem a sua identidade muito bem expressada, os assuntos que estão relacionados ao lazer, prazer, diversão, sexo, namoro e os filhos, né? Essa lua em touro fala de uma pessoa que precisa de uma estabilidade, que precisa de rotina para sentir segurança emocional. Sobretudo,
também revela o quanto que ele precisa de mulheres, uma certa estabilidade também, uma certa beleza, já que Touro também fala, né, do belo, do prazer, como parceiras, porque ele se identifica com isso, né? E pessoas que tenham, mulheres que tenham uma presença, uma relação com o poder, né? Por um acaso, a Lua também fala da mãe. Então a gente vê aqui a primeira figura da autoridade é uma figura feminina, que é a mãe, que representa toda a solidez, né, de um reino, um touro aqui. Nós temos um ascendente em Leão, cujo o regente é um Sol em Escorpião. Então aqui reforça a questão de como ele imprime essa identidade, esse físico, né? Então, uma pessoa de brilho, de destaque, né? De um certo poder, mas de muita estratégia, que não se revela muito, mas está sempre ligada à questão do prazer, do lazer e diversão. Isso, assim, uma rápida batida nas características, nesses 3 pontos principais do mapa do Charles. Quando a gente olha a questão de relacionamento, a gente vê uma Vênus em Libra, domiciliada, ela se separa aqui de uma conjunção em Netuno, então aqui já dá uma dica que ele precisa de, ele admira, né? Ele se relaciona com pessoas que valorizam a estética, as ideias, a diplomacia, a igualdade, mas de uma maneira altruísta, mas ele também, por outro lado, ele não é uma pessoa muito clara, né? Esse Netuno fala de uma idealização, fala de uma fantasia, também fala de enganação, né? de farsa, de golpes, né? Ele está sujeito a esse tipo de situações nos relacionamentos. Né? Nada é muito claro, né? Esse Netuno não deixa isso muito claro. Né? E essa Vênus é o dispositor dessa Lua. Então, ao mesmo tempo que ele procura uma figura feminina de destaque para mostrar que ele também tem o poder, já que está falando da casa 10, ele é um cara poderoso, mas ele está aliado a mulheres poderosas e belas, né? Essa Lua em Touro exaltada e essa Vênus em Libra domiciliada, mas ao mesmo tempo isso não é muito claro, né? Por conta, essa relação nunca é muito clara, nunca é muito bem definida, meio que escondido, né? Por conta dessa conjunção aqui. E quando a gente olha o Marte em Sagitário conjunta Júpiter, e na casa 5, então, e regente da própria 5 e dispositor desse Sol, cujo Sol é o regente do ascendente. Ou seja, a gente fala de uma pessoa que é muito discreta na dela, estratégica, né? Fica ali de olho, não se expõe muito, mas quando se fala de lazer, de diversão, prazer, é uma pessoa que é muito expansiva, de uma certa maneira é uma pessoa exagerada, né? Tem atitudes exageradas, é uma pessoa que é muito a questão da sexualidade, da relação sexual nas suas relações, ela está sempre presente, porque nós temos um sexto aqui, Vênus-Marte, sendo que Marte, de novo, é o dispositor desse Sol, é regente da casa 5, então essa questão da sexualidade, de como que são as parceiras, a sua vida íntima, ela é muito importante, né? É uma fonte de prazer e diversão muito grande, né? E com certo exagero, né? Essa Júpiter rege a casa 9, então fala do quanto que tanto os filhos quanto os namoros, com o quanto que eles são fontes de publicidade, né? Às vezes até de perseguição, né? Esse Marte aqui, ele dá esse tom também, esse Marte está se aplicando a Júpiter. Né?
E quando a gente olha a casa 7, a gente está falando de uma casa 7 que abre em aquário, então o que ele espera de um casamento, de uma parceira, é uma relação de liberdade, né? Sem muitas regras, né? Ele não colocar muitas regras, o respeito à liberdade, ao seu espaço. Mas, quando a gente olha esse Saturno em Virgem, essa liberdade tem um limite, né? O limite é desde que seja servil, desde que seja presente, desde que seja uma pessoa analítica, prestativa, a questão do dinheiro ganha um peso aqui, né? Esse Saturno está à disposição de um Mercúrio em Escorpião, cujo dispositor é o Marte em Sagitário. Então, há um reforço, tipo assim, essa pessoa, de alguma maneira, ela está ligada à rotina, às raízes de sua família. Também é uma pessoa com quem ele teria filhos, né? Esse Mercúrio aqui também fala de filhos. Uma relação que precisa ter comunicação, uma troca de ideias num nível profundo, ao mesmo tempo prático, já que nós temos um sexto aqui de Saturno com o Mercúrio. É uma questão de um conhecimento que seja útil e profundo, nada muito superficial. Então ele não busca, apesar da liberdade, ele não busca relações superficiais, ele busca uma relação que seja de compartilhamento, de intensidade, de desejo, mas também ligado à família, aos filhos, né? E que tem essa química sexual que a gente já comentou. Vamos ver à luz da astrologia o que cada um viu no outro, como que é o relacionamento de Charles com a Camila à luz da astrologia. Vamos começar do ponto de vista de Charles. Primeira coisa a esclarecer que o mapa interno é o de Charles e o mapa externo é o da Camila. Esse mapa à esquerda já é o contrário, o mapa interno é o da Camila e o mapa externo é o do Charles. Observe que o ascendente de um é exatamente igual ao ascendente do outro, ou seja, os dois têm o ascendente, o Charles a 5 graus de Leão e a Camila a 4 graus de Leão. O que isso significa? Eles têm a mesma visão do mundo, eles têm a mesma intenção, entendimento de como que o mundo funciona, os compartimentos da vida, por assim dizer, os assuntos da vida, estão ligados ao dinheiro, à comunicação, família, diversão, lazer, o cotidiano, parceiros, a cumplicidade, conhecimentos superiores, o que eles querem para a vida, grupos, é muito semelhante, porque eles têm o mesmo ascendente, né? Basicamente, então esse reconhecimento é praticamente de cara. Primeira coisa que a gente nota nesse mapa. Segunda coisa que a gente nota do ponto de vista do Charles, que todos aqueles planetas que a gente comentou da Camille, todos aqueles planetas caem na casa do Charles, ou seja, ela é uma pessoa que é muito presente nos bastidores da vida do Charles, né? É uma pessoa que atua muito no inconsciente do Charles, já que a casa 12 também fala do inconsciente, mas também fala do escondido, daquilo que não pode aparecer, daquilo que tem que ser mantido longe dos holofotes, né? E lembrando que a Camila foi amante dele muitos anos, né? Então ela encaixa nesse perfil dentro do mapa do Charles. Olha, eu gosto muito de você, mas você não pode aparecer, tem que ficar às escondidas. E ela cai aqui, não só na questão de ser amante, que essa Vênus aqui identifica, né? Mas também outros assuntos muito importantes que ficam aqui são tratados somente entre o casal de 4 paredes, né? Outra coisa que é muito interessante, eles têm um entendimento, um reconhecimento de cada um, porque o Sol dela, em Câncer, faz um trígono ao Sol dele.
né? Então, como eles têm a mesma percepção de como que é o mundo, eles têm a troca dessa percepção de como é muito, o mundo, ela é muito fácil, ela é muito fluida para eles, né? E ainda ganha o peso aqui de um Júpiter em Escorpião da Camila, fazendo uma conjunção ao Sol dele, ampliando essa identificação mútua aqui que eles têm, né? O Júpiter da Camila está praticamente encostado aqui na casa 5 dele, que é uma casa que fala de, como qualquer casa 5, de lazer, prazer, diversão, sexo. Então amplia, a Camila entra na vida dele com essa amplificando, né, esse senso, amplificando essa questão da intensidade, da entrega, né, no namoro, na diversão. Ela é uma parceira que topa tudo, por assim dizer, né? E é uma parceira que também tem uma facilidade, uma comunicação muito fluida, porque a gente tem aqui, você vai falar assim, mas Mercúrio não está conversando com esse Mercúrio. Não, mas a Vênus dela, né, em Câncer, conversa muito bem com esse Mercúrio. Então eles se entendem, é um ponto de entendimento muito forte, muito tranquilo. E é um entendimento que ele ocorre, muitas vezes, não precisa de uma palavra escrita, né, verbalizada. Eles se entendem, aquela coisa de um olhar para o outro, já meio que já se entenderam, já perceberam, uma comunicação não falada, uma comunicação entre olhares, entre a percepção sutil que tanto Mercúrio e Escorpião, intenso, profundo, né? Ele consegue conversar muito bem com essa Vênus em Câncer. Então, é uma coisa assim que facilita muito o diálogo, né? E se a gente lembrar de como era a questão da conversa entre a Diana e o Charles, a gente lembra que não era essa Brastemp toda, né? Além disso, tem a Lua aqui, né? Também conversando. A gente tem, porque a Camille tem conjunção aqui Lua-Vênus, né? Que vai muito bem, obrigado, com esse Mercúrio. E outra coisa que chama atenção é uma quadratura com a Vênus dele. Então, tipo assim, de tédio, eles não morrem, porque essa quadratura, ela vai trazer o quê? Um movimento afetivo, um tentando conquistar o outro, né? E a gente está falando de uma Vênus domiciliada, né, em Libra, com uma Vênus em Câncer aqui, né? Então, tipo assim, não é uma briga árida, né? É uma briga sutil, né? Mas, assim, quem conquista quem? Quem seduz quem? Isso move o relacionamento e move nos bastidores, né? Também move na questão dos amigos, já que eles praticamente têm os mesmos interesses, os mesmos grupos em comum, e a família de base. Então, assuntos que eles podem ter, que levem a relacionamentos em comum, ou seja, os grupos, projetos que sejam sólidos, né, que sejam perenes, que sejam construídos ao longo de um tempo, junto com a família, eles podem ter pequenas divergências, né, eles podem ter divergências, mas não é uma coisa que não se resolve, porque eles têm uma boa comunicação. No final, eles se resolvem pela palavra. Pode ter as divergências, mas pela palavra eles se resolvem, né? Outra coisa que chama a atenção, que é uma coisa de muito interesse, eu diria, principalmente por parte parte dos dois, né? Mas do Charles a gente já tinha visto o quanto que a questão do prazer e do sexo é importante para ele, né? Como fonte de diversão. A gente vê aqui o Marte de Camille fazendo um trígono a Vênus dele. Então existe uma atração sexual muito forte aqui, né? E é uma atração que primeiro vem pelo intelecto. Olha só, primeiro eles se reconhecem se reconhecem por quem são, né? Identificam, conseguem se identificar. É o famoso gambá, xeragambá, nesse ascendente igual. Basicamente,
é isso que está trazendo. Depois eles conseguem identificar que o ego, a sua identidade, a sua consciência, elas são muito, conversam, né? E depois a gente chega, que aqui, as luas aqui também estão muito bem, né? Eu não tinha comentado ainda a lua, mas a gente tem uma lua em touro de Charles conversando com uma lua em câncer aqui. Então, a lua exaltada com uma lua domiciliada, e elas se conversam muito bem, sendo que a lua rege a casa dos dois, né? Então, ao mesmo tempo que ele precisa de mulheres de destaque, a gente já comentou isso, inclusive a mãe dele é uma pessoa de autoridade, ele precisa de mulheres que tragam esse destaque, essa visão, que ele seja bem visto, né? Pessoas que sejam bonitas, que tenham um porte, por assim dizer. Ao mesmo tempo, a Camila carrega essa familiaridade, alguém com que ele pode contar nos bastidores, como está conjunto com essa Vênus, lembrando que Vênus é uma pequena benéfica, tá chamando atenção, isso chama muita atenção, tipo assim, o quanto que ela protege, o quanto que ela dá essa segurança emocional para ele, né? De uma maneira talvez muito inconsciente, mas ela consegue dar essa sustentação. E isso é reforçado porque ela tem aqui essa conjunção Lua Vênus, ela tem um trígono aqui com esse Júpiter, então esse Júpiter faz ele carrega, né, assim, até um excesso aqui de uma maneira indireta, via essa conjunção, um excesso de proteção para o Charles. Isso é muito interessante. E a questão sexual que eu comecei a falar e acabei pulando, mas voltando a ela, então a gente tem um Marte da Camille que faz um trígono a Vênus do Charles, né? Um Marte que rege o meio do céu tanto dele quanto dela. Então aqui a gente vê que esse Marte aqui, ele fala de ações tipo assim, por um acaso incomum, já que eles têm mesma divisão de casas, né? Ele traz um desejo em lutar, em impor a sua vontade em grupos através do conhecimento, de um certo movimento aqui, mas assim, como que eles podem trabalhar isso daqui, né? Porque mexe também na questão de com quem que o Charles se relaciona, com quem, né? Já que essa Vênus também rege a casa 12. Então, tipo assim, com quem que ela impulsiona, como que ela motiva, como a Camila motiva o Charles a trabalhar em grupos, né? Em ele aparecer, em ele fazer bons contatos, bons negócios, ele ser uma pessoa que procura fazer bons acordos, ser diplomático, talvez sair da zona de equilíbrio, né, que essa Libra busca constantemente, porque é um Marte ali, tipo assim, que ele está agitado, ele quer conhecimento, ele quer movimento, ele não quer ficar estacionado, né? Como que ele mobiliza essa Vênus em Libra, que já é um signo cardinal, mas como que movimenta, como que faz esse movimento dentro de um grupo. Isso é muito interessante, né? O quanto que ela traz de ação para ele. E também na própria família, né? O quanto que ela não movimentou essa família de base, o quanto que ela não movimentou os bastidores ali que a gente não fica sabendo. Mas de qualquer maneira, eles sentem existe uma química sexual aqui forte, porque a gente está falando de um trígono, a gente está falando de um movimento super fluido, né? Um movimento de atração, uma atração primeiro intelectual, que passa por projetos em grupo em comum e aquilo que traz prazer, né? Isso é interessante. Então, de uma certa maneira, a Camille preenche uma necessidade do Charles muito interessante, né? De uma pessoa que o reconheça, que o admire como pessoa, que amplia a questão de lazer, diversão, prazer e sexo para ele, traz essa coisa, trazendo o próprio ego dele para dentro dessa relação, né?
ao mesmo tempo, tipo assim, ela motiva, olha, a gente não precisa ficar trancafiado entre quatro paredes, como essa casa 12 mostra, mas a gente pode trabalhar em grupos, a gente pode levar conhecimento, a gente pode dinamizar essa família num outro movimento. A gente pode dinamizar esse grupo, né, com essa casa 11 abrindo touro, com outro movimento. Ela traz movimento à vida dele. Ela traz conhecimento e ela traz segurança, uma segurança que a gente não conhece, a gente não consegue entender porque ela atua fortemente nos bastidores, é entre quatro paredes que a Camila faz a diferença, é entre quatro paredes que ela mostra o quanto que ela é parceira, porque essa lua Vênus aqui fala de parceria, né, do quanto que ela está ali presente, né. E no caso do Charles, essa casa 7 aqui abrindo aquário, assim como da Camila, só reforça que ela que puxa o casamento para ela, né, a responsabilidade para ela, ela puxa, né, ela fala assim, olha, você não está sozinho, vem comigo, é uma maneira de entender, né. É muito interessante do ponto de vista dele, então aquilo ele encontra nela um preenchimento de muitas lacunas, né, muitas necessidades do seu próprio mapa. Né? Lembrando que necessidades são essas: necessidade de prazer, lazer, diversão, de uma pessoa que seja companheira, que esteja junto, né, ali na base da família, que o reconheça, né, que entenda esse dinamismo dele. Agora a gente vai falar da Camila, como que ela enxerga o Charles, né? Então, repetindo que, né, já tinha comentado, eles se percebem de cara, né? O ascendente é o mesmo, então eles têm a mesma visão de mundo. Só relembrando esse conceito. Charles, o sol dele cai na casa 5 dela, ou seja, a questão de lazer, diversão, prazer, sexo para ela é iluminada quando o Charles aparece, porque faz conjunção a esse Júpiter aqui, que é praticamente de casa 5, né? Então amplia a questão do sexo, ele é de entrega, ele é intenso, não pelo clichê do escorpião, mas aqui há uma entrega mesmo, né? A gente está falando de um Júpiter, ela estimula essa entrega, né? E recebe isso de volta, né? Uma coisa, uma mão de duas vias, por assim dizer. Ainda na casa 5, esse Júpiter Sagitário, essa conjunção Júpiter Sagitário do Charles também cai na casa 5 dela, ou seja, a casa 5 dela é muito movimentada, tipo assim, lazer, diversão, prazer, com direito a viagens, porque está falando desse Júpiter aqui, está falando de uma questão de conhecimento extra reino, por assim dizer, né, de se arriscar, de se aventurar. Ele traz essa coisa da aventura para ela, vamos nos divertir, vamos longe, vamos nos arriscar com esse Marte aqui, conjunto Júpiter, sem, né, vamos enfiar o pé na jaca, né. Ela, no entanto, é mais contida, porque isso daqui, ela é uma pessoa muito reservada, né, as coisas não são como aparentam ser. Ela fica muito na dela, muito contidinho. Mas isso daqui movimenta por demais a questão da diversão, né? Isso preenche também uma certa lacuna. E voltando, meio que fazendo um repeteco da análise do que a gente já falou do Charles, mas assim, eles têm um reconhecimento imediato, né, por ser o mesmo ascendente, um ego, um reconhecimento de ego, de identidade, de respeito muito forte, né? Eles têm um olha para a cara do outro, um encontro de almas, por assim dizer, porque essa lua, a lua dele encontra com a lua dela, né? Eles se reconhecem, né, através da segurança, porque o Charles precisa de uma segurança material e ela de uma segurança emocional, né? E aqui há esse encontro, o que cada um pode prover. Sendo que quando se fala de segurança material, a casa 2 dela, a casa do dinheiro, o Charles ele traz uma questão assim, pode trazer restrição no primeiro momento, mas obriga a organizar a bagunça, por assim dizer, né?
ao mesmo tempo que mostra que ela pode gastar o dinheiro como? Se divertindo, né? Organize suas despesas que a gente consegue se divertir junto, mais ou menos por aí. E aquele Netuno que eu tinha comentado no mapa da Camila no fundo do céu, ele aparece também no mapa do Charles, e aqui mostra uma questão da humanitária, da exposição ao estrangeiro, né? Essa casa 9 aqui em Peixes mostra o quanto que isso remete também à questão da família, ou seja, eles são conhecidos lá fora por conta da família real, né? O quanto que isso, e de um grupo de amigos aqui, principalmente por conta dessa conjunção Júpiter-Netuno do Charles, que rege a casa 11 de ambos, e a própria casa 4. Então, o quanto que isso está misturado, uma dedicação dela, né, uma devoção à família, né, a este amor também, se você ver, porque aqui tem um Netuno em Libra que está praticamente conjunto a Vênus em Libra aqui também. Então, o quanto que ela se dedica, o quanto que ela se sacrificou, né, em função disso. Aquilo que a gente já tinha comentado da questão sexual, né, assim, o entendimento deles, né, o quanto que isso vibra, né, o quanto que tem movimento, o quanto que tem dinamismo, o quanto que eles se entendem e o quanto que eles conseguem resolver qualquer divergência que sempre tem através da boa comunicação. Esse Mercúrio aqui com Lua, Vênus aqui mostra essa fluência na comunicação. Eles se resolvem, eles se entendem, né? E eles se entendem nos bastidores, eles não ficam lavando roupa suja em público. E isso é muito interessante, é uma dinâmica, tipo assim, tudo que a gente tiver que resolver é nos bastidores, é entre quatro paredes. Esse é o dinamismo desse casal. Nada fica tão exposto assim, né? Eles procuram, como todo casal, eles têm suas dificuldades, né? Eles têm suas divergências, né? Que divergências são essas, né? Que dificuldades são essas? A gente já vê pela posição de questão de brigas aqui, a gente tem um Marte dela em Gêmeos e um Marte dele em Sagitário, né? Apesar deles não estarem, eles estão no limite aqui da oposição, mas eles estão na oposição aí, tem 9 graus aqui de um para o outro. Mas assim, qual que é o conflito? O conflito de ideias, né? O conflito de ideais, o que fazer no caso do Charles que tem filhos, ela também, qual que é a dificuldade, né? Possível dificuldade, o quanto que os filhos de outros casamentos não impactam na relação deles, a posição nos grupos que eles pertencem, quanto que isso não pode ser um motivo de brigas. Lembrando que o Charles ele é de um grupo real, né, por assim dizer, né, um grupo de destaque, Camila de um grupo mais ligado à comunicação, né, mas quem traz todo o destaque, quem traz o peso, por assim dizer, um fardo, né, de status aí é o próprio Charles, né? E eles têm isso como um desafio, como lidar com isso, né? Já que os dois têm o meio do céu em Áries, né? Então, assim, é um desafio de independência, de luta, de se pôr perante o mundo, mas cada um faz a sua maneira, né? Ela através das ideias, trocando ideias em grupos, levando o seu conhecimento, né, de uma certa maneira, a maior quantidade de pessoas possível, e ele, através dos filhos, prazer, diversão, é o estrangeiro, né, fala muito disso também. Isso é muito forte, é uma das dificuldades, né? A gente tem aqui o Saturno dela faz uma quadratura ao Mercúrio dele. Então, esse é um outro ponto de dificuldade, o quanto que ela pode cercear e restringir o modo dele pensar. Opa, aqui não. Ela bota limites. Opa, aqui não. E bota limites aonde com esse Mercúrio? A gente vai ver do jeito que ele se comunica, né? Que ele se comunica, que esse é o mapa do Charles, que é muito forte, que é o regente da casa 3, né? Com os irmãos também, então ela de uma certa maneira ela impõe barreiras, olha, aqui não,
quando se fala de irmãos, de parentes próximos, eu tenho limitações, né? Eu coloco limitações para você. As ideias, há um limite, não é tudo que você quer fazer, né? Isso é interessante de notar. O Saturno dele, já é um Saturno em Virgem, ele já coloca, a 5 graus, ele faz aqui um sexto tanto com a Lua quanto com Vênus. Ele não é que ele coloca limites, mas assim, é que ele faz com que ela se organize e se estruture, né? Se estruture como? A gente está falando de na própria intimidade, já que está mexendo com o regente da casa 12, inconscientemente, e na questão dos grupos. Ele fala assim, olha, você quer explorar, você quer mandar, divulgar suas ideias, então você precisa, no mínimo, estruturar com quem que você está divulgando suas ideias, para quem que você está falando, já que está falando de uma casa 12, casa 11 aqui em Touro, né? Então, ao mesmo tempo que esse Saturno dele vem, olha, também há limites, mas eu consigo limitar e te dar um caminho para você se estruturar e organizar e se colocar em grupos. Ela já é um pouco dura, né? Então, ela já coloca, tipo, olha, não, né? Aquela coisa assim, você não pode pensar, né? Meio que impõe o jeitão dela também. Após a análise da sinastria, eu acho que fica claro o porquê que a Camila encheu os olhos do Charles, o porquê que ele se sentiu tão preenchido e se sente ainda hoje tão preenchido com esse relacionamento. Se a gente lembrar do vídeo anterior que a gente analisou, a análise da Diana e do Charles, a gente lembra que era um relacionamento conturbado, onde tudo era muito exposto à mídia, né? A Diana levava esses assuntos para a mídia, ela deixava isso público, notório. Todas as divergências de um casal foram expostas para o mundo, né? Colocando em exposição inclusive os filhos. E se a gente analisar a sinastria do Charles e da Camila, a gente vê que vai para um outro caminho. Tudo que precisa ser discutido vai para a intimidade, é resolvido entre 4 paredes. A questão de comunicação, como eles se acertam, é feito também entre 4 paredes. Então, e o mais interessante é o quão patente, a gente já sabe, mas assim, o quão patente que esse relacionamento ficou escondido durante muitos anos, né? A Camila, a gente sabe que foi amante dele durante muitos anos, e essa informação, ela vem na sinastria, ela mostra, né? A sinastria acaba sendo fofoqueira, porque acaba revelando detalhes do relacionamento que às vezes a gente nem sabe. Se você tem interesse na família real e quer saber agora qual que é o bastidor, à luz sempre da astrologia, do relacionamento do Charles com os filhos, o Harry e William, não percam os próximos episódios. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, dêem um like nesse vídeo e espalhem para todo mundo por aí. Até a próxima!